Minha namorada disse: "Sou bonita demais pra você. Todo mundo fala isso." E eu respondi: "Eles estão certos." Antes de começar, já deixa o like, segue o Karma do Reddit e ativa o sininho para não perder nada. Aviso: todas as histórias contadas aqui foram suavizadas e adaptadas, de forma que não haja problemas com a plataforma. O objetivo é compartilhar os relatos, mantendo a essência e a lição de cada história, mas de maneira segura, para todos. Oi, pessoal. Nunca pensei que fosse postar algo assim, mas aqui estou. Essa história tem me atormentado por meses, e eu só preciso desabafar. Talvez alguns de vocês se identifiquem, ou talvez achem que eu enlouqueci. De qualquer forma, aqui vai o que aconteceu. Meu nome é Jake, tenho 29 anos. Até pouco tempo, eu achava que estava em um relacionamento sólido com minha namorada, Melissa, de 27. Ficamos juntos por cerca de 2 anos e meio. Nos conhecemos numa festa, através de amigos em comum. Ela era, sem exagero, a mulher mais atraente com quem eu já tinha saído, do tipo que chama atenção assim que entra em qualquer lugar. Não vou mentir, eu me sentia com sorte de estar com ela. Trabalho como desenvolvedor de software em uma empresa de tecnologia de médio porte. Nada glamouroso, mas é um bom emprego, estável, e eu realmente gosto do que faço. Sou um cara mais quieto, reservado. Me exercito com regularidade, me mantenho em forma, mas não sou nenhum modelo, apenas um homem comum, com a vida em ordem. Já a Melissa trabalhava com marketing em uma empresa de moda no centro da cidade. Tinha aquele estilo de influenciadora, sempre impecável, conhecia todos os lugares badalados. Quando começamos a namorar, para ser sincero, eu me senti um pouco intimidado. Ela parecia fora do meu alcance. Mas naquela festa, foi ela quem veio atrás de mim. Então pensei, talvez eu esteja subestimando o que ela vê em mim. O primeiro ano foi incrível. Ela me levava a eventos, festas, encontros sociais, nada muito à minha cara, mas eu gostava de acompanhá-la. Ela me apresentava como namorado, com aquele sorriso orgulhoso, e eu me sentia vivendo uma espécie de sonho. Afinal, aquela mulher deslumbrante queria estar comigo, eu, um cara simples, que preferia uma noite tranquila a um bar cheio. Mas olhando para trás, eu percebo agora os sinais que ignorei. Como quando ela insistia para irmos de carros separados aos eventos, para fazermos uma entrada mais marcante, dizia. Ou quando se irritava porque eu me vestia de forma muito casual, até mesmo para um café no fim de semana. Você precisa melhorar o estilo, ela falava. Não posso ser vista com alguém que parece comprar roupa em loja comum. Comecei a gastar mais com roupas, cortei o cabelo melhor, até entrei na academia cara que ela frequentava. Eu dizia para mim mesmo que só queria acompanhá-la, ser um bom namorado. Mas, na verdade, eu estava tentando me transformar em alguém que ela achasse digno de estar ao lado dela. Só a mensalidade da academia custava mais do que eu já havia gastado na vida com exercícios. Mas Melissa insistia, era importante ser visto nos lugares certos. Com o tempo, os comentários começaram. Ela fazia pequenas piadas, dizia que eu estava acima do meu nível, ou que os amigos dela não acreditavam que ela ainda estava comigo. No começo, eu ria. Afinal, ela era, objetivamente, mais bonita do que eu. Mas com o tempo, aquilo começou a doer. Você tem sorte de eu não ligar para a aparência, disse ela um dia, enquanto nos arrumávamos para a festa de fim de ano da empresa. A maioria das garotas nem olharia para você. Aquela frase ficou presa em mim. Eu tinha acabado de comprar um terno novo, gastei quase $1.000 para tentar impressioná-la, mas parecia nunca ser o suficiente. Aos olhos dela, eu sempre seria o cara que teve sorte. E o pior era o jeito como ela agia em público. Em festas ou eventos de trabalho, ela ficava o tempo todo de olho ao redor, certificando-se de que todos nos vissem juntos. Mas não porque tivesse orgulho de mim. Era como se estivesse somando pontos, por namorar alguém que ela considerava abaixo do nível dela. Olhem como sou generosa, parecia dizer toda a sua postura. Olhem como estou me rebaixando com esse cara comum.
Ela começou a postar menos fotos nossas nas redes sociais. Quando aparecíamos juntos, eu geralmente estava cortado ou posicionado de forma que mal dava para me ver. O Instagram dela era todo sobre ela, seus looks, suas aventuras. E eu, me tornei apenas ruído de fundo na vida cuidadosamente curada dela. Lembro de ter rolado o feed dela um dia e perceber que, dos últimos 50 posts, eu apareci em talvez 3. E em 2 desses, só dava para ver parte do meu ombro. As coisas realmente começaram a mudar alguns meses atrás. Melissa recebeu uma promoção no trabalho e passou a frequentar um grupo completamente diferente. Executivos de marketing, pessoas influentes da moda, caras dirigindo BMWs e usando relógios que custavam mais que meu carro. Ela saía mais com eles, sempre com alguma desculpa de networking ou eventos profissionais. Você não ia gostar de qualquer forma, dizia ela quando eu perguntava se podia acompanhá-la. É só conversa de trabalho, fofoca da indústria. Você ia se entediar. Comecei a me perguntar se ela estava envergonhada de mim. Ali estava ela, subindo na escada social, e eu ainda era o mesmo desenvolvedor de software de sempre. Não me entenda mal, minha carreira também estava indo bem. Recebi 2 promoções no último ano, estava ganhando razoavelmente. Mas não era dinheiro chamativo, não era dinheiro digno de Instagram. Quando eu tentava falar sobre algum projeto desafiador que havia concluído, ela me escutava distraidamente e logo mudava de assunto para alguma campanha recente ou jantar com clientes. Meus amigos começaram a perceber também. Meu amigo Mike me chamou de lado em um churrasco e perguntou se estava tudo bem entre nós. Ela parece meio distante quando vocês estão juntos, disse ele, como se estivesse presente fisicamente, mas ausente mentalmente. Eu a defendi, claro. Inventei desculpas sobre estresse no trabalho e quão exigente era sua nova posição. Mas, lá no fundo, eu sabia que Mike estava certo. Mesmo quando estávamos sozinhos, parecia que ela estava atuando, em vez de simplesmente ser ela mesma comigo. O ponto de ruptura aconteceu na festa de aniversário da amiga dela, Sarah. No mês passado. Sarah é daquelas que organiza festas temáticas elaboradas, que, na verdade, são só desculpas para todo mundo se arrumar e tirar fotos. Desta vez, o tema era o Grande Gatsby. Então aluguei um smoking e cheguei me sentindo bem comigo mesmo. A festa era em um terraço no centro, cheia de pessoas bonitas, coquetéis caros e poses para fotos. Eu conhecia talvez 3 pessoas além de Melissa, então fiquei mais ao fundo, tentando me misturar. Melissa estava no seu elemento, circulando entre os convidados com um deslumbrante vestido dourado, provavelmente mais caro que meu aluguel mensal. Eu a observava do outro lado da sala, rindo e conversando com pessoas que eu nunca tinha visto. Totalmente à vontade. Havia uma energia nela com aquele grupo que eu raramente via quando estávamos só nós dois. Ela estava animada, confiante, magnética, do jeito que me fez me apaixonar por ela. Eu estava perto do bar, tomando um uísque e observando, quando ouvi algo que mudou tudo. Sarah conversava com outra mulher que eu não conhecia, e elas olhavam na minha direção. Não entendo, disse a outra mulher. Melissa poderia ter qualquer um, por que está com aquele cara? Sarah deu de ombros. Eu me pergunto mesmo. Ela é bonita demais para ele. Quer dizer, ele parece simpático, mas olha para ela, depois para ele. Não estavam tentando ser maldosas, apenas declarando o óbvio. E talvez estivessem certas. Talvez eu realmente estivesse acima do meu nível. Talvez Melissa fosse bonita demais para mim. Mas ouvir isso de forma tão casual, como se eu nem fosse uma pessoa de verdade, doeu mais do que eu esperava. Uma terceira mulher se juntou à conversa, outra amiga de trabalho de Melissa. Acho que ela gosta de ter alguém que não a desafie, disse. Você sabe como ela é, precisa ser a estrela do relacionamento. Esse comentário atingiu diferente. Não era mais apenas sobre aparência. Elas falavam sobre nossa dinâmica, sobre como Melissa precisava se sentir superior no relacionamento. Para se sentir confortável. Eu ainda estava processando tudo quando Melissa surgiu ao meu lado.
Ela claramente tinha bebido alguns drinks e estava naquele tipo de humor mais tocante e dramático. Se divertindo, amor? Perguntou, encostando-se em mim. Mas havia algo performático nisso, como se estivesse fazendo um espetáculo para os outros ao redor. É uma ótima festa, respondi, tentando manter a voz neutra. Foi então que ela disse. A coisa que acabou com o nosso relacionamento ali mesmo que nenhum de nós soubesse disso ainda, sabe? Ela continuou, em voz alta o suficiente para várias pessoas próximas ouvirem. Eu estava apenas conversando com o Marcos ali. Apontou para um cara de terno caro, daqueles que parecem ter saído de um comercial de perfume. E ele disse algo tão engraçado. Disse que não conseguia acreditar que eu ainda estava com você, porque, obviamente, eu sou bonita demais para você. Ela riu, como se fosse a coisa mais divertida do mundo. Ela continuou. Todo mundo diz isso, mas eu gosto de ter alguém que me aprecia, sabe? Alguém que apenas agradece por estar aqui. O grupo ao redor riu. Aquele riso desconfortável que as pessoas dão quando algo é supostamente engraçado, mas na verdade não é. Senti os olhares se voltarem para mim, avaliando minha reação. Alguns pareciam constrangidos, outros esperavam para ver se eu iria rir junto ou perder a paciência. Eu poderia ter ficado com raiva. Poderia ter feito uma cena. Poderia ter saído batendo a porta. Mas, em vez disso, apenas olhei para ela e disse algo que aparentemente ninguém esperava. Eles estão certos. O riso parou. O sorriso de Melissa vacilou. Todo o grupo ficou em silêncio. Como assim? Perguntou ela. Eles estão certos, repeti, mais claramente desta vez. Você é bonita demais para mim. Todo mundo diz isso. E sabe de uma coisa? Talvez tenham razão. Eu não estava sendo sarcástico, nem tentando magoá-la. Eu estava apenas cansado. Cansado de ser o prêmio de consolação no meu próprio relacionamento. Cansado de ser tratado como alguém que deveria se contentar com migalhas de atenção de quem claramente achava que estava me fazendo um favor. Melissa me olhou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Jake, o que você está dizendo? Estou dizendo que talvez isso tenha cumprido seu curso, respondi calmamente. Se você é bonita demais para mim, e todo mundo pensa isso, talvez você devesse encontrar alguém que seja bonito o suficiente para você. A cor desapareceu do rosto dela. Você está terminando comigo aqui? Agora. Sim. Estou concordando com você, disse eu. E com todo mundo. Aparentemente. Você merece alguém do seu nível. Pude ver as pessoas ao nosso redor tentando fingir que não estavam ouvindo, mas toda a área estava silenciosa. Definitivamente, essa seria a história que todos contariam sobre aquela festa. Vi Marcos, o cara que ela mencionou, assistindo do outro lado da sala com uma expressão desconfortável, provavelmente percebendo que havia causado uma cena sem querer. Jake, eu não quis dizer isso assim, disse Melissa, a voz subindo. Eu estava apenas brincando. Você sabe que eu te amo. Mas eu não tinha certeza se ela realmente me amava, ou pelo menos se me amava da forma que eu merecia. Ela amava ter alguém por perto como prova de quão generosa e acessível era. Ela adorava ter alguém que se esforçasse ao máximo para fazê-la feliz. Mas ela não me amava, Jake. Não a pessoa que eu realmente era. Eu terminei meu drink, deixei o copo no bar e caminhei em direção à saída. Enquanto passava pelo grupo, ouvi sussurros atrás de mim. Pessoas começando a discutir o que acabará de acontecer. Meu celular começou a vibrar antes mesmo de eu chegar à rua. Melissa ligava, enviava mensagens, ligava de novo. Desliguei e fui para casa. Os dias seguintes foram difíceis. Melissa continuava tentando contato, alternando entre pedidos de desculpas e acusações. Mensagens do tipo: não acredito que você está jogando fora anos e meio por um comentário idiota. E no minuto seguinte: você está sendo sensível demais. Era uma montanha-russa emocional, exaustiva, mesmo de longe. Eu não respondia nada. Qual seria o sentido?
Ela me mostrava exatamente como via nosso relacionamento, e eu não podia deixar de enxergar. Meus amigos começaram a ligar também. Aparentemente, a história da festa já havia chegado até eles. Mike me ligou no dia seguinte. Cara, ouvi sobre o que rolou com a Melissa. Você está bem? Sim, estou, respondi, percebendo que falava sério. Que bom, cara. Sinceramente, todos nós estávamos preocupados com a forma como ela vinha te tratando ultimamente. Ninguém queria falar nada, mas ela tem sido condescendente sempre que você não está por perto. Faz comentários como: ele não é meu tipo, mas é fofo, ou é bom treino até eu encontrar alguém do meu nível. Todos nós achamos isso errado. Saber que meus amigos presenciaram tudo e se sentiram mal por mim foi quase pior do que não saber. Mas também validou que eu não estava imaginando coisas ou sendo sensível demais. Cerca de uma semana após a festa, ela apareceu no meu apartamento. Quase não atendi a porta, mas pensei, precisávamos ter essa conversa eventualmente. Ela estava péssima. A maquiagem impecável estava borrada, o cabelo mais bagunçado do que eu jamais tinha visto. E, em vez de roupas de grife, usava moletom e calça de moletom. Era chocante vê-la tão desarrumada, como ver uma modelo de revista sem Photoshop. Jake, por favor, disse assim que abri a porta. Podemos apenas conversar. Deixei-a entrar, principalmente porque não queria ter essa conversa no corredor, onde os vizinhos poderiam ouvir. Eu estraguei tudo, disse imediatamente. Sei que errei. Aquele comentário na festa foi estúpido e maldoso. Me desculpe, eu não quis dizer aquilo. Sim, quis, respondi baixinho. E tudo bem. Você disse cada palavra porque é assim que realmente se sente. Sempre se sentiu assim. Não é verdade, protestou ela, mas a voz não tinha convicção. Melissa, seja honesta. Quando foi a última vez que você me apresentou alguém sem algum comentário sobre eu não ser seu tipo usual? Ou sobre aparência não ser tudo? Ou sobre você gostar de mim porque sou diferente dos caras que normalmente namora? Ela abriu a boca para discutir, depois fechou. Quando foi a última vez que você postou uma foto nossa no Instagram? Quando foi a última vez que você parecia genuinamente orgulhosa de estar comigo, em vez de orgulhosa de si mesma por estar comigo? Estou orgulhosa de estar com você, disse ela. Mas sou o vazio. Não, você não está. E tudo bem, você não precisa estar, mas eu mereço estar com alguém que esteja. Conversamos por mais de uma hora, indo em círculos. Ela continuava se desculpando, e eu continuava dizendo que a perdoava, porque realmente perdoava. Eu não estava mais com raiva, apenas havia terminado. Ela tentou diferentes abordagens. Lágrimas, promessas de mudança, até tentativas de me deixar com ciúmes, mencionando outros caras interessados nela. Marcos me convidou para sair, sabe? Disse ela em determinado momento. Depois da festa. Eu poderia ter dito sim, mas quero resolver as coisas com você. Você deveria sair com o Marcos, respondi. Ele parece mais o seu tipo. Aquela não era a resposta que ela esperava. Depois que ela foi embora, senti algo que não sentia há meses, alívio. Como se eu tivesse segurado a respiração por 2 anos e meio, e finalmente pudesse inspirar. As semanas seguintes foram realmente boas. Mergulhei no trabalho. Voltei à academia com regularidade. Comecei a sair com amigos que havia negligenciado enquanto tentava acompanhar a agenda social de Melissa. Meu amigo Tom me convidou para uma noite de pôquer que eu estava perdendo há meses, porque Melissa sempre tinha algum evento. É bom ter você de volta, disse Tom durante uma pausa no jogo. Sentimos sua falta. Melissa não gostava das noites de pôquer. Ela sempre parecia ter algo planejado quando éramos convidados. Também comecei a fazer terapia. Não porque estivesse desmoronando, mas porque queria entender como me acostumei tanto a ser tratado como um prêmio de consolação. Dr. Shen, meu terapeuta, me ajudou a perceber algo importante. Eu estava tão grato pela atenção de Melissa que aceitava ser tratado mal.
Você estava demonstrando gratidão em vez de esperar respeito, disse ele em uma sessão. Há diferença entre apreciar seu parceiro e sentir que deve algo a ele por estar com você. Foi uma revelação. Eu estava constantemente tentando provar que era digno do tempo de Melissa, em vez de esperar que ela me valorizasse como parceiro igual. Pense assim, continuou o Dr. Shen. Em um relacionamento saudável, ambos devem se sentir sortudos por estarem juntos. Não deve ser uma pessoa se sentindo grata enquanto a outra sente que está fazendo caridade. Passamos várias sessões analisando minha tendência a me subestimar em relacionamentos. Dr. Shen me ajudou a perceber que esse padrão provavelmente começou muito antes de Melissa, talvez no ensino médio, quando eu estava mais focado nos estudos do que no status social. Você operava sob a suposição de que o amor é algo que precisa ser conquistado através de esforço constante, disse ela. Mas o amor verdadeiro não é transacional. Não se trata de provar seu valor repetidamente. Cerca de 2 meses após o término, eu estava em uma cafeteria perto do meu escritório quando conheci Nina. Ela estava sentada na mesa ao lado, trabalhando em seu laptop, e seu café havia derramado sobre os papéis. Ofereci alguns guardanapos, e começamos a conversar. Nina é enfermeira pediátrica no Hospital Infantil do Centro. Ela era bonita, mas de um jeito completamente diferente de Melissa. Enquanto Melissa tinha ângulos precisos e perfeição calculada, Nina tinha uma beleza natural, calorosa, que não precisava de filtros do Instagram ou roupas de grife para brilhar. Ela usava jaleco e tinha o cabelo preso em um coque bagunçado. Mas havia algo nela que simplesmente me atraía. Muito obrigada, disse ela, enxugando os papéis com os guardanapos. Sou um desastre hoje. Atrasada para o trabalho, café derramado em todos os lugares, e acho que esqueci de dar comida para meu gato esta manhã. Eu ri. Parece que você está tendo um daqueles dias. Pior ainda, disse ela, sorrindo. Sou Nina, por sinal. Especialista profissional em derrubar café e negligenciar gatos, claro. O humor autodepreciativo dela era refrescante, depois de meses de perfeição cuidadosamente curada de Melissa. Começamos apenas com encontros para tomar café, depois jantamos, e depois longas conversas que se estendiam pela noite. O que mais me impressionou em Nina foi como ela me tratava. Demonstrava interesse genuíno pelo meu trabalho, fazia perguntas inteligentes sobre meus projetos e nunca me fez sentir que precisava ser outra pessoa além de quem eu era. Você é realmente apaixonado por isso? Disse ela uma noite, enquanto eu explicava um problema de programação particularmente complexo. Adoro ver as pessoas se empolgando com o trabalho delas. Minha ex reagia como se meu trabalho fosse entediante, mas acho fascinante como você pode criar algo do nada com código. Foi um comentário simples, mas mostrou como era diferente do que eu sentia com os olhos revirando de Melissa sempre que eu mencionava algo relacionado ao trabalho. Nina e eu fomos com calma. Depois da experiência com Melissa, eu estava cauteloso em relacionamentos, mas Nina era paciente, nunca pressionando por mais do que eu estava pronto para oferecer. Namorávamos há cerca de 1 mês quando ela me perguntou sobre meu último relacionamento. Terminou mal, eu disse. Ela deixou claro que achava que estava fora do meu alcance. Nina parecia genuinamente confusa. Isso é ridículo, disse ela. Que tipo de pessoa diz algo assim sobre alguém de quem deveria cuidar? Alguém que acredita nisso? Perguntei. Bem, ela estava errada, disse Nina firmemente. E foi meio idiota. Se você me perguntar. Foi quando percebi que estava me apaixonando por ela. Não apenas porque ela me defendia, mas porque parecia genuinamente perplexa com a ideia de alguém tratar seu parceiro daquela maneira. Não havia nem sombra de dúvida em sua mente. Namorávamos há cerca de 6 semanas quando aconteceu o incidente que mudou tudo. Nina e eu estávamos em uma inauguração de galeria de arte que uma amiga dela estava promovendo. Era um evento muito mais tranquilo do que os tipos de eventos que Melissa costumava me arrastar. Mas eu realmente estava aproveitando. As obras eram de artistas locais, principalmente pinturas e fotografias. E Nina conhecia as histórias por trás de várias peças. Ela me contava sobre a jornada da amiga como artista enquanto olhávamos uma série de fotos de crianças brincando.
Sarah começou a fotografar na ala pediátrica onde trabalho, dizia Nina. Essas crianças enfrentam coisas pesadas, mas ainda encontram formas de se alegrar. É lindo. Estávamos olhando para uma pintura, discutindo o que achávamos que significava. Quando ouvi uma voz familiar atrás de mim. Jake! Lá estava Melissa, absolutamente deslumbrante em um vestido preto de coquetel e salto alto. Provavelmente custava mais que o salário mensal de Nina. Mas, pela primeira vez desde que a conheci, sua beleza parecia calculada, performática. Ao lado de Nina, em seu simples vestido azul e cardigã, Melissa parecia estar se esforçando demais. Como vai? Disse Melissa, mantendo a voz neutra. Seus olhos imediatamente foram para Nina, e pude ver algo passar em seu rosto. Surpresa, talvez até choque. Eu praticamente podia ver seu cérebro trabalhando, tentando entender quem era aquela mulher e por que eu estava com ela. Estou bem, disse, mas estava claramente abalada. Não esperava te ver aqui. A amiga da Nina é a artista, expliquei. Nina, esta é a Melissa. Minha ex-namorada. Melissa, esta é a Nina. Nina sorriu calorosamente e estendeu a mão. Prazer em conhecê-la, Melissa. Jake me falou muito sobre você. Era uma mentira. Quase não mencionava Melissa para Nina, mas era educado dizer isso. Melissa apertou a mão dela, mas eu podia ver sua mente trabalhando, tentando processar o que estava vendo. Eu sabia exatamente o que ela estava pensando, porque podia praticamente ver os cálculos acontecendo atrás de seus olhos. Nina era bonita, obviamente, mas, mais que isso, possuía uma elegância natural que não exigia esforço. Ela parecia pertencer a qualquer lugar, não porque estivesse tentando se encaixar, mas porque se sentia confortável em sua própria pele. Bem, disse Melissa depois de um momento. Devo voltar para meus amigos. Prazer em conhecê-la, Nina. Ela se afastou, mas continuou olhando para nós várias vezes ao longo da noite. Em certo momento, a vi conversando animadamente com um grupo de pessoas, gesticulando em nossa direção. Eu só podia imaginar o que ela dizia. Na manhã seguinte, acordei com 17 chamadas perdidas e cerca de 30 mensagens de texto de Melissa. As ligações começaram por volta das 2 horas e continuaram até cerca de 6 horas da manhã. As mensagens eram variações do mesmo tema. Ela precisava falar comigo. Era importante. Por favor, ligue de volta. As mensagens ficavam cada vez mais desesperadas à medida que a noite avançava. Jake, precisamos conversar. Por favor, me ligue. Não consigo parar de pensar no que vi hoje à noite. Ela não é certa para você. Eu sei que estraguei tudo, mas nós pertencemos um ao outro. Você sabe que pertencemos. Por favor, não me ignore. Eu te amo. Ela nem sequer se veste bem. É isso mesmo que você quer? Ignorei as mensagens e fui trabalhar, mas ela continuou ligando e enviando mensagens o dia todo. Finalmente, na hora do almoço, enviei uma única resposta. Se for uma emergência, ligue 190. Caso contrário, por favor, pare de me contatar. A resposta veio imediatamente. Isto é uma emergência. Cometi o maior erro da minha vida. Por favor, Jake, apenas fale comigo. Mostrei as mensagens para Nina quando a busquei para jantar naquela noite. Uau, disse ela. Devo me preocupar? Não, respondi. Ela só está tendo dificuldade em lidar com o fato de que eu segui em frente. Mas ficou pior. Nos dias seguintes, Melissa intensificou suas tentativas de contato. Ligou para meu escritório, mandou flores para meu apartamento, até procurou meus amigos nas redes sociais pedindo que eles me convencessem a falar com ela. As flores vinham com bilhetes. Jake, sei que te magoei e sinto muito. Percebo agora o que perdi. Por favor, me dê uma chance de explicar. Eu te amo e acho que você também ainda me ama. Podemos resolver isso. Joguei as flores fora e não respondi. Minha colega, Beth, comentou que alguém estava ligando para o escritório perguntando por mim. Ela parecia bem chateada, disse Beth.
Insistia que era importante falar com você. É minha ex. Ela está tendo dificuldade em aceitar que acabou, expliquei. Então ela começou a aparecer nos lugares. Primeiro na minha academia, depois na cafeteria que eu frequentava quase todas as manhãs, depois no prédio do meu escritório. Ela não estava sendo agressiva ou assustadora, apenas presente. Sempre impecavelmente vestida, sempre encenando um espetáculo. Estava por acaso no bairro, dizia quando esbarrava em mim. Como você está? Você está ótimo. Eu era educado, mas firme. Estou bem, Melissa. Espero que você também esteja. Sinto sua falta, disse ela em um desses encontros. Sinto falta de nós. Você não sente falta do que tivemos? Não, eu disse com honestidade. Não sinto. Isso pareceu chocá-la mais do que qualquer outra coisa que eu pudesse ter dito. Ela me encarou como se eu tivesse falado em outro idioma. Como pode dizer isso? Perguntou. Éramos bons juntos. Tínhamos algo especial. Tínhamos algo complicado, eu disse, mas não especial. O ponto de ruptura veio cerca de 3 semanas depois. Nina e eu estávamos jantando em um restaurante italiano no centro, quando Melissa apareceu. Não por coincidência dessa vez. Ela foi direto até nossa mesa, como se nos tivesse procurado. Jake, disse, ignorando completamente Nina. Preciso falar com você. Melissa, isso não é apropriado, eu disse. Nina e eu estamos jantando. Vai levar só 1 minuto, disse ela. E então fez algo que me fez perder toda a simpatia que ainda restava. Ela se sentou à mesa, na cadeira vazia ao lado de Nina, e começou a falar como se Nina não existisse. Tenho pensado no que aconteceu entre nós, disse. Sei que disse coisas dolorosas, mas estava apenas assustada. Assustada com o quanto eu te amava, assustada de me machucar. Te afastei porque tinha medo de ser vulnerável. Nina me olhou com as sobrancelhas erguidas, claramente se perguntando o que deveria fazer. Eu podia ver outros clientes nas mesas próximas começando a notar a cena que se formava. Melissa, eu disse com firmeza, você precisa ir embora agora. Só me ouça. Imploro, disse ela. Sei que posso ser difícil, mas éramos bons juntos. Você despertava o melhor em mim e eu sei que posso ser melhor. Sei que posso te tratar como você merece. Você teve 2 anos e meio para me tratar como eu merecia, eu disse. E não fez isso. Porque eu era imatura, disse ela. Eu te subestimava, mas eu cresci. Percebi o que eu tinha. Foi então que Nina falou, com a voz calma, mas firme. Com licença, disse ela para Melissa. Acho que você deveria ir embora agora. Melissa se virou para olhar Nina, como se tivesse esquecido que ela estava ali. Desculpe, mas Jake e eu temos história, disse de forma desdenhosa. Isso não diz respeito a você, respondeu Melissa. Na verdade, diz sim. Jake é meu namorado agora e você está deixando ele desconfortável, e a mim também, já que estamos sendo expostos a isso. Algo na expressão de Melissa mudou. Ela olhou entre Nina e eu. E pude ver que finalmente começava a entender a situação. Seu namorado, repetiu. Sim, disse Nina, simplesmente. A compostura de Melissa finalmente se quebrou. Jake, você não pode estar falando sério, disse, gesticulando em direção a Nina como se fosse algo desprezível. Depois do que nós tivemos juntos. O que nós tivemos juntos não foi bom, Melissa, eu disse. Não foi saudável. E sim, estou falando sério sobre a Nina. Ela se esforçava para encontrar palavras. Mas ela é tão comum, disse Nina, rindo. Risos de verdade. Obrigada. Prefiro ser comum a ser cruel, completou. Isso calou Melissa por um momento. Jake, disse ela, a voz ficando desesperada. Você sabe que pertencemos um ao outro. Você sabe que o que tivemos foi especial. O que tivemos foi você me tratando como se eu devesse ser grato pela sua atenção, eu disse. Com Nina, tenho alguém que realmente me respeita.
Os olhos de Melissa se encheram de lágrimas. Eu te respeito, disse ela. Não. Você não respeita. Você nunca respeitou. E é por isso que isso, entre nós dois, nunca vai acontecer. Ela ficou ali por mais um momento, lágrimas escorrendo pelo rosto, então de repente se levantou e saiu do restaurante. Nina e eu ficamos em silêncio por um instante. Bem, disse ela finalmente, isso foi intenso. Desculpe, eu disse. Eu deveria ter lidado melhor com isso. Você lidou bem, disse Nina. Mas preciso perguntar, o que ela quis dizer quando disse que eu era comum? Porque, do meu ponto de vista, você parece extraordinário. Foi nesse momento que soube que estava completamente apaixonado por ela. Depois daquele incidente no restaurante, as tentativas de Melissa de me contatar se tornaram mais erráticas e desesperadas. Ela mandava longos e-mails a qualquer hora da noite, detalhando tudo o que sentia falta em nosso relacionamento e tudo o que faria diferente se eu desse outra chance. Um e-mail foi particularmente revelador. Jake, eu sei que disse que você não era bom o bastante para mim, mas eu estava errada. Você era bom demais para mim. Vejo agora o quanto você é feliz com ela. E isso me destrói, porque sei que eu tive isso e joguei fora. Sei que não mereço outra chance, mas estou implorando para que me dê uma, assim mesmo. Eu faria qualquer coisa. Eu seria qualquer pessoa que você quisesse que eu fosse. Por favor, não desista de nós. Ao ler aquilo, senti pena dela, mas também alívio. Ela ainda não entendia. Estava disposta a ser quem eu quisesse, mas o que eu realmente queria era estar com alguém que tivesse segurança em ser quem era de verdade. Alguém que não acreditasse que amar significava representar, fingir ou se contentar com migalhas de atenção. Eu não respondi a esse e-mail, nem a nenhum dos outros. Apenas encaminhei os e-mails de Melissa para uma pasta, caso algum dia precisasse deles, mas não entrei em contato. Nina e eu continuamos a namorar e as coisas só ficaram melhores. Ela conheceu meus amigos, e eles a adoraram. Nina se interessava pela vida deles, lembrava de detalhes sobre trabalhos e relacionamentos, e fazia questão de criar laços genuínos com todos. Quando levei Nina para a festa de fim de ano da minha empresa, ela se encaixou naturalmente, fazendo perguntas atenciosas sobre o trabalho dos meus colegas e deixando todos à vontade. Sua namorada é incrível, disse meu colega David. Ela realmente ouviu quando expliquei no que estou trabalhando. A maioria das pessoas perde o interesse na hora que começo a falar sobre bancos de dados. Mas Nina via meu trabalho, meus amigos, meus interesses, como partes de mim que valiam a pena ser compreendidas. Meus pais também a adoraram. Quando a levei para o jantar de domingo em família, ela ajudou minha mãe na cozinha sem que ninguém pedisse e passou uma hora folheando álbuns de fotos antigas com meu pai, ouvindo com atenção suas histórias sobre a minha infância. Ela é para a vida toda, minha mãe sussurrou para mim, enquanto Nina ajudava a tirar a mesa. Ela realmente se importa com você, não apenas em ser vista ao seu lado. Cerca de 4 meses depois que Nina e eu começamos a namorar, encontramos Melissa mais uma vez. Era um sábado de manhã, estávamos em uma feira de produtores, apenas caminhando e aproveitando o sol. Do outro lado da multidão, lá estava ela. Por um momento, achei que viria até nós, mas dessa vez apenas ficou olhando de longe. Nina ria de algo que eu tinha dito, completamente relaxada e natural, e eu tinha meu braço em volta da cintura dela. Estávamos felizes, e isso era visível. Melissa ficou parada por alguns minutos, apenas observando, e então se virou e foi embora. Ela estava acompanhada de um homem que eu não conhecia, alto, elegante, o tipo de pessoa que ela sempre dizia ser mais o seu estilo, mas não parecia feliz. Havia algo vazio em sua expressão, como se estivesse apenas representando, vivendo no automático. Nunca mais ouvi falar dela depois daquele dia. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Seu apoio faz toda a diferença. Até o próximo vídeo.